É nosso dia, companheiro. Meu nome é Erivaldo, né? Chamado de Ceará aí pelos companheiros aí. Iniciei o processo de trabalho aqui na Telefunk em 1978. Trabalhei por 30 anos no setor metalúrgico de São Paulo. Minha primeira participação de greve foi em 78 na Telefunk. Terminando essa greve, eu fiquei próximo ao MONSP, que era um movimento de oposição sindical. Tá? Então, nesse meio tempo aí, a gente se reunia sempre com uma oposição metalúrgica. Chegando em 84, foi o ano que eu entrei, no começo do ano, na Piau, já existia um grupo que se reunia para discutir os problemas da fábrica. Eu entrei no segundo momento nessa greve. Né? Me reuni com um grupo uma vez ou foi duas, antes da greve, só discutir os problemas internos. E a greve começa, o estado de greve começa como? Como eu relatei, já existia um grupo lá, não formalizado, como não era comissão de fábrica, não tinha ligação com o sindicato e não tinha ligação com a oposição metalúrgica de São Paulo. Era um grupo que discutia as questões internas. E o princípio dessa insatisfação começou no setor de montagem, onde a maioria eram mulheres. Onde a prática estabelecida pela empresa, que a gente chamava na época de teoria do elástico, ela era bem contraditória com as condições humanas. Era o quê? Determinava X produto por hora ou por dia. Quando esse funcionário atingia esse número, essa meta subia. E geralmente ninguém alcançava. Era uma sequência incontrolável aí para o ser humano. Isso geralmente era um clima terrível lá. E a questão do banheiro também. As meninas reclamavam muito que tinha horário, tinha autorização de ir ao banheiro, certo? E no mesmo momento, houve lá uma construção do lado, lá no mesmo terreno, onde se colocou o setor de injeção de peça, restaurante e manutenção. Como o clima tenso provocado aí pelos setores da montagem, esses setores aí vieram também com reclamação. Muita caloria, muita poluição, então juntou o clima. Tá? E esse grupo, que eu não lembro bem quantas pessoas participavam, mas se reuniam, como eu te falei, até de segundo momento, já quando estourou a greve, preparou todo esse cenário que estava em volta aí dessa situação aí e decidiram criar uma pauta, né? De aumento de salário, melhoria de bem de trabalho, os detalhes eu não lembro bem, né, como é que foi. Daí decidiram a parada numa manhã de primeiro horário, certo? Agora, a princípio, essa greve não estava programada para ser uma greve de ocupação. Esse detalhe que eu lembrei. Não tava, era uma greve que todo mundo estava descontente e queria uma negociação direta. Uma barreira muito grande entre a diretoria, certo? E o setor médio e o setor baixo. Era impossível falar, pessoal. Tinha reclamação de café, toda a ordem lá. Então, esse grupo foi o elo de ligação da parada, repetindo, sem ligação externa nenhuma, tá? Que levou as informações dos setores. Então foi identificado 2 ou 3 mulheres lá que já sabiam, eles prepararam todo um terreno e teve a parada, tá? Mas a princípio o Vicente era nos líderes
Eu lembro do Nelson, não lembro de outras pessoas que participaram do primeiro momento lá. Esse pessoal tinha uma ligação com setores da fábrica. E foi assim que marcaram o dia da parada. Eu lembro, foi logo pela manhã. Foi ocupado as portarias e o pessoal chegando, greve, greve, greve. Eu tinha um panfleto lá. Então começou. Não sei se foi no terceiro dia que a diretoria chamou para negociação. Se eu estiver errado, na segunda falação do Vicente, ele me conserta aí. Segundo ou terceiro dia, não lembro. A diretoria chamou. Eu não participei, eu não lembro bem quem participou, mas participou algumas pessoas do grupo. Não sei se o Vicente estava nessa negociação. Enfim, foi rejeitada a proposta. E seguiu. Quando foi rejeitado, alguém decidiu, ó, é ocupação. E tomaram a portaria. O controle da portaria era nosso. Tá? Daí criou todo esse clima de ocupação. Esse clima tenso mesmo de ocupação. Aí tivemos apoio do pessoal externo, dos familiares, né? Filho, marido, esposas, tudo vinha apoiar à noite, trazendo alimento, porque o Apial cortou a refeição, entendeu? E criou todo um obstáculo. O sindicato, voltando agora no sindicato aqui, o sindicato, a pessoa que eu me lembro bem que eu tivemos contato foi o Vital Nolasco, certo? Não apoiou, no meu ver, não apoiou, ficaram de camarote, certo? E o que levou o sindicato a tomar essa posição? Ele identificou algumas pessoas que eram da oposição metalúrgica, certo? E apostou no desgaste, sabe? Vital, muito educado, tratava a gente bem, tudo lá, mas ele ficou só de camarote lá e levou a greve por desgaste. Teve uma tarde lá que nós fomos no sindicato. Eu não lembro nem os detalhes, nós fomos lá, um dia à tarde lá, a gente foi mostrar a pauta de que ele estava querendo lá, certo? Ele pegou lá, certo? Eu me lembro disso aí, vagamente. E dei uma sequência por nossa conta, sem apoio de ninguém. Como é que chama eu esqueço? O Hélio Bombardi participou lá. Eu falei, Hélio, a gente já tinha uma relação com o Hélio, que ele era candidato na época aos sindicatos metalúrgicos. É o seguinte, expliquei todo o processo de greve. Ele falou, Ceará, chamou do lado, tomar café lá, Ceará, essa greve, aquele jeitão dele, essa greve não tem apoio de ninguém. Prepara o pessoal que vai ser julgado ilegal. E o sindicato não vai apoiar vocês. Então, vai preparando que o final dessa greve ilegal, vai ser ilegal, vai ser julgada ilegal, com certeza. Tá? Se tiver um meio aí de negociar alguma coisa, mas se avançar vai ser ilegal. O Hélio falou. Mas ele não tinha como recuar. Ele estava numa situação que não dava para recuar, certo? Então nós seguimos. Passou quinta, sexta, eu sei que teve um final de semana lá, sábado e domingo, eu lembro bem que ficou isso aí. E na segunda, chegamos no último dia de greve, foi no segunda ou terça que já foi já tinha acontecido o julgamento lá. Que era o secretário era o Pazianotto, né? Almir Pazianotto era. Então a gente já sabia do resultado, que era ilegal. Depois que chegou o resultado, a pressão da diretoria aumentou. Aqueles caras que mapeava a gente lá, anotava lá, tinha todo o mapa de todo quem participou lá, que era o gerente da ferramentaria, que eu esqueci o espanhol lá, entendeu? E ele saía jogando teor. Olha, foi julgado ilegal se vocês não desocuparem a empresa, isso antes da Assembleia. Se não desocupar a empresa, a polícia está aí, vai tirar todos vocês. Aí, tá? E ele fez um clima valejo, né?
Valejo. Ah, Valejo. Valejo, lembrei do nome dele. Ele era um cara muito comunicativo, falava tudo, mas ele costurou isso aí no dia de julgamento. Vocês vai ser amanhã, mas é isso aí, a polícia vai tirar vocês daqui. Enfim, o resultado foi, como já era esperado, negativo lá para nós. Enfim, foi numa terça ou quarta, não lembro a data direito, não lembro. Foi um chororô, as mulheres revoltadas, não queria sair da fábrica, criou todo um clima mesmo de tensão. Tipo assim, eu não saio daqui só se for com a polícia. Tinha gente que estava com essa posição, certo? Não sai daqui só se for com a polícia, sabe? Foi um chororô grande mesmo, entendeu? E nós saímos, depois da assembleia lá, todos para casa, uns ficaram. No dia seguinte, que era normal, a volta do trabalho, teve um número grande que não voltou. Enfim, a liderança foi dispensada por telegrama, certo? Com a estabilidade para todo mundo, que era de 4 meses, algumas coisas aí que... Tá. Só sei que houve de 60 a 100 demitidos no primeiro momento. Só que a greve foi tipo em agosto, foi em setembro, e estabilidade até final do ano. Quando terminou o ano, aí foi a limpeza total. Acho que foram umas 200 pessoas embora, ou 100 e poucas embora, e renovou tudo. Renovou tudo, certo? Agora, as conquistas, aí eu vou deixar para o companheiro Piauí falar, porque ele já trabalhou pós-Piau, certo? Não dá para ele falar assim, uma afirmação bem concreta, o que nós deixamos de positivo dessa greve aí, tá? Mas para mim particularmente, para alguns foi um aprendizado muito grande, entender esse processo aí, tá? Foi um enfrentamento de guerra, né? Então para mim, politicamente, para o meu crescimento foi muito importante isso aí, tá? Então no momento, é o que aqui a minha memória consegue resgatar dessa greve aí. Eu sou Vicente, o espanhol, que o pessoal me identifica como espanhol. Eu trabalhei como ferramenteiro dentro da Piau, não na ferramenteria, sino no campo de protótipos, que você faz um produto e testa ele, e se for aprovado, então passa para a ferramenteria e passa para fazer moldes. A gente participou na greve no ano 84, realmente tínhamos um pequeno grupo, como eu ia falar, não comissão, um pequeno grupo que a gente participava, e era lá na João Dias, deve ter alguma igreja lá, porque eu me lembro que parece que foi num salão da igreja, entendeu? Então, os pontos quentes que reivindicávamos, já foi falado, era ritmo de trabalho, problema de banheiro, as meninas se queixavam muito às vezes que os chefes davam em cima delas, até isso saiu lá, né, com o pita. Entendeu? Então, agora a greve que vínhamos preparando, chegou um dia que se precipitou. Por quê? Porque apareceram muita gente na reunião. Falamos, você acha que vamos segurar a decisão no Go? Não, com toda essa pessoa que temos aí, amanhã a diretoria já sabe. Então imediatamente declaramos a greve, e foi uma greve de piquete, com piquete, porque deve ter tido muito pessoal que ficou surpreso com a greve. Ninguém ia imaginar que ia ter uma greve. A diretoria imaginar que ia ter uma greve. De tal forma que eu pessoalmente, que trabalhei 4 anos lá, sempre trabalhando profissionalmente correto, tudo isso aí,
foi uma surpresa para a diretoria quando a gente pegou o microfone. Entendeu? Foi uma surpresa para eles. Eles tiveram uma mágoa de negociação, mas a gente não aceitou. E aí, como você falou, apostou no desgaste completo. E realmente, numa greve de ocupação, tem que se considerar esse ponto essencial. De ocupação é muito desgastante, a gente não aguenta. Por quê? Porque dorme mal, o dia inteiro animando o pessoal, a diretoria que não abria negociações, o sindicato que não aparecia por lugar nenhum, entendeu? Porque só teve a participação do Vital, não lascou. E eu me lembro dele simplesmente na reunião de negociação. Na reunião de negociação, a gente considerou que a gente não tinha força já. Eu percebia que não tinha força. Tinha que arrumar o campo de batalha e ver quantos feridos, mas não tínhamos força. Então, foi concessões e amagos de negociação, alguns pontos que não sei se realmente eles cumpriram. Pressão, não tanta pressão das chefias, o ritmo das meninas. Entendeu? Porque realmente o ponto, e tinha também sim um ponto. Todo ano, por essa época, um pouco antes do decídio, eles mandavam um monte de pessoas embora. E o que a gente quis evitar e não conseguiu. Entendeu? Então, a gente destaca que ninguém esperava uma greve na Piau, entendeu? E a ferramentaria ficou em greve. Acho que não tinha tanta força a ferramentaria. Quem tinha mais força era o pessoal da produção. Como eu falo, a gente participou da CIPA e tínhamos vários companheiros dentro da CIPA e botamos um pouco fé nisso aí, mas mandaram embora todo o pessoal. Eu, por exemplo, acho que já não tenho mais na empresa. O dia desse eu fui mandado embora. Então, basicamente, é isso aí. Já falei, não. A imprensa não deu notícia, o sindicato também não, a oposição também não, então estávamos desamparados e não vimos a dificuldade de uma greve de ocupação antes, porque não tínhamos passado. Então, paro por aqui e desço para o Piauí, ver se ele coloca as consequências e as promessas que fizeram, ver se cumpriram. Meu nome é Antônio da Cunha Ferreira, conhecido como Piauí, apesar de ser do Maranhão, eu adquiri esse apelido na Vilares. Eu servi o Exército de Teresina, cheguei na Vilares, o primeiro cara que eu conheci era do Piauí. Contei a minha história, falei, então vai ficar de Piauí. Eu vim participar de greve em 79, primeira greve na Vilares, não tinha experiência, nem sabia. Como eu me conciliava muito com esse senhor, perguntei o que eu faço. Ele falou, segue a maioria do povo. Onde a maioria do povo? O povo você vai seguindo, sempre no meio do povo, não se isole. Né? Mas eu não percebi que ele tinha alguma militância. Aí foi intensificando, em 82, se não me engano, foi em 82, era uma neta tabuada, eu falava muito dentro do banheiro. Tinha um cara que era dedo duro, e tinha o Saco, o chefe que era o Saco. Ficava no do banheiro, o Saco falava, ó, toma cuidado, porque fulano falou que você ficou 2 horas no banheiro. Quando estiver falando pra mim, tá tudo bem. Quando falar pro gerente, vai nós dois pro Saco.
entendeu? Aí foi indo, aí um belo dia o Mané Taboada me convidou para uma reunião. Fiquei todo ansioso, não sabia o que era. Aí fomos numa reunião lá no porão da igreja de Campo Grande. Isso já depois de 80, não lembro bem, mas para ser 81, 82. Aí fiquei participando. Lá já era a Interfábrica, não era um grupo específico da Piau. Lá é onde a gente ficava sabendo que é o Carlos Henrique Amorim, né, que era do redação da Globo. E o Betinho trazia as informações de que ia passar no outro dia no Jornal Nacional, e a gente ia para a fábrica de manhã cedo e falava, vai cedo para casa, que hoje vai passar isso e no Jornal Nacional. E aquilo a gente foi se credibilizando junto da peãozada. Então tudo que a gente passava, falava, virava regra, né? E aí eu fui participando, existia já o grupo lá da Convergência Socialista, já era dividido, mas eu participava mais desse grupo de Interfábrica, era tudo junto. Aí foi com o Juruna, né? O Juruna tinha uma liderança muito grande, participei de palestra com o holandês. O Juruna chamava a reunião 4 horas da tarde, 5 horas já tinha 60 pessoas lá no porão da igreja. Gente, isoladamente. Aí depois mandaram o Juruna embora, aí veio o Reni. Aí já pensamos, já foi mais cauteloso, a gente tinha mais cautela. Depois veio o Reni embora, surgiu o Popó, e sempre com o Mané Taboada. E em 77 eu fui mandado embora da Piau. Em 87, aliás, fui mandado embora da Piau. Em 88 fui mandado embora da Vilares e entrei na Piau. Na Piau o clima já era mais diferente, não é essa realidade que eles contam aí da época deles. Não tinha essa repressão. A única repressão que ainda tinha lá de vez em quando, tinha algum chefe com condição de assédio. Então tal que lá não deu para você montar um grupo. Eu fui para lá, para Piau, junto com o Hermes. O Hermes que me levou para lá, aliás, junto com o Ceará também, que eles eram muito amigos, conhecidos. E lá, os problemas que tinha, a gente decidiu levar direto para o sindicato. Tinha eu e o Hermes que observava, mas saía, juntava 3, 4 companheiros lá da fábrica. Já era mais fácil. Aí o sindicato já ia lá, negociava, fazia as plenárias, assembleia. Nós viramos mais assim um informante do sindicato dos problemas da Piau. Alguns problemas, o Ceará trabalhava na época na Beticino, teve uma greve, eu lembro que nem hoje, teve uma greve na Beticino. A Ceará falou, nós estamos em greve aqui, estamos reivindicando isso. E eu tinha aprendido na Piau o tal da Rádio Peão, né? Aí a gente fazia esse meio de campo aí, falava essa informação, olha, a Beticino está em greve, aí criava aquele clima, depois falava, a Beticino ganhou tanto de aumento. Aí já queria aquele fuzuê dentro da fábrica, fazia aquela confusão. Aí eles já chamavam o sindicato, já negociavam, não chegamos ao ponto assim, eu não lembro que nós entramos de greves, entendeu? Eu lembro bem que a greve que eu participei na Piau foi de 95, né, do greve geral do sindicato. Mas lá dentro mesmo já era bem mais tranquilo. Aí quando o Hermes foi embora, aí eu fiquei só lá, aí foi que eu decidi entrar na Cipro também, porque eu senti que eu estava muito exposto, né? Eu fiquei receoso porque o Hermes ficou muito exposto. Ficava muito exposto. E cada 5 minutos o Hermes estava na minha máquina, né? Aí eu fiquei com receio, né? Aí eu entrei na Cipro, mas eu entrei na Cipro para tentar quebrar aquela que estava aquele negócio muito CUT, muito PT, muito sindicato, né? E aí eu consegui quebrar, porque eu sempre jogava pro o diretor da CIP, era o vice-presidente. A informação é que quando souberam que eu estava inscrito na CIP, o cara me falou que foi um rebuliço lá em cima da. Mas o propósito mesmo já não era radicalizar, o movimento já estava quebrando mais um pouco, né? Então tal que o cara que me sucedeu depois, virou vice-presidente, e o próprio diretor que foi o vice-presidente, que lá na Piau meu apelido não era Piauí, meu nome, primeiro chefe pôs o apelido de Ferreira, depois o próprio peãozado pôs o apelido de Barbinha, né, porque eu não tinha muito conhecimento das máquinas, meus conhecimentos foi através do Ceará, do Hermes.
E aí eu ia perguntar pro Hermes algumas coisas, o Hermes, isso é babinha, aí eu aprendi babinha, né? Aí os caras vinham trazer a peça, eu falei, isso é babinha, né? Aí ficou de babinha. E aí um dia o chefe, o diretor me parou no corredor, falou, Ferreira, fala pra fulano que você é um militante do sindicato, diretor, e fala pra ele como é que nós trabalhamos, né? Assim, no final de ano. Ele falou assim, né? A gente conquistou muitas coisas lá no que se refere à questão da CIPA, né? Eu andava pela fábrica, consultava o peão e levava assim, olha, olhando assim e tal, o que eu pude observar, se fizesse assim melhorava, e foi melhorando os peão trabalhar, né? Até ponto de ônibus nós conseguimos cobrir lá, o peão cobriu pra gente. Mas foi isso, não teve essa repressão, assim, essa crise tinha um pouco de assédio, né? Mas aí a mulherada já falava, que já se espalhava, a própria diretoria. Eu acho que é o resultado da greve, né? Alertou a Piau de que cuidado, porque peão tem. Então ele já corria atrás de procurar saber, já tinha seus informantes, chamava o chefe, já chamava o diretor do sindicato, já negociava. Se fosse o caso, já mandava o chefe embora, substituir o chefe, eles agiram muito rápido já na nossa época. Qualquer rebuliço lá de envolvimento da peãozada já abriu muito rápido. Não tinha espaço para a gente se organizar assim, para montar grupo. A gente tentou elaborar um jornalzinho, aí levamos para o sindicato rodar. Aí quando o jornal saiu todo o contrário daquilo que nós... Aí nós decidimos não radicalizar, porque ia sobrar para nós. Foi na época do governo Collor, 88, 90, né? Então ficou... Mas eu acho que a greve deles deu muito resultado para o futuro, né? Para nós, por exemplo, para nós já estava bem melhor para trabalhar. A Piau já era uma firma que já tinha diálogo direto com a peãozada na fábrica, assim. Conversava, dialogava, não havia essa repressão toda. Eu acho que é isso, é difícil também a gente ficar lembrando as coisas assim depois. Mas tinha um cara que, eu conheci um cara que participou da ocupação, inclusive ele ficou na portaria, mas ele dialogava pouco, né? Ficou na portaria, ele contava para ele foi divertido, né? Aquele momento lá de ter que parar o dono da fábrica para não entrar. Para ele foi uma situação bastante divertida. O dono da fábrica lá, ele falava, não, o senhor não pode entrar. Você entendeu? Mas eu sou o dono da fábrica, não, mas aqui quem manda nós é hoje. Esse cara, eu já fui atrás dele, ele morreu, ele morava lá no São José, chamava Godoy, eu não sei se vocês chegaram a conhecer, se foi militante. É um branco, um cara branco, bem branco mesmo. Chamava Godoy. Era só isso também, vivia uma cachaça, lascada, mas gente boa demais. Porque na minha época lá, teoricamente, não existia mais ninguém daquela época do pessoal lá, pelo menos que eu tomasse conhecimento, né? Acho que lá aí que o Ceará fala que eles mandaram embora, acho que realmente eles fizeram um pente fino. E eles tinham um trabalho de rotativa muito grande também depois disso, né? Mas todo mundo lá que tinha um certo conhecimento era vigiado. A gente percebia que eles vigiavam, ouvia as conversas, a gente tinha que tomar muito, tinha que se policiar muito o que falava e com quem falava também. Entendeu? Só uma complementação. A questão, Piauí, para eu responder. A questão da produção da teoria do elástico, que eu chamo, continuou existindo no seu tempo? Meta? Então... Atingiu a meta, aumentava, existia ainda ou não? Olha... Lembra? Não, pelo menos não transparecia isso aí. Inclusive, quando eu entrei logo direto, parece que não existia mais essa questão de meta. Depois que eles automatizaram mais a empresa, parece que esse processo voltou. Você entendeu? Foi voltando aos poucos também. E aí, mas ele não tinha mais essa... Depois eles começaram a determinar as metas lá, mas também não chegava a ser tão radical, né? Pelo menos da forma como você coloca do começo. E a gente não tinha conhecimento lá dessa informação do processo elástico lá, né? Que é da meta, né? Porque eu também trabalhei no setor eu trabalhava no setor de automação, né? Nós elaborava máquinas lá. Eles estavam num processo de desenvolvimento tecnológico muito grande lá. Nós temos uma máquina que
para fazer 3 mil peças era 60 mil mulheres. Essa máquina fazia 60 mil peças com 12. Não, 60 mulheres para fazer 3 mil peças. Ela reduziu esses 60 mulheres para 12, para fazer as 3 mil peças. As 3 mil peças. Uma máquina comprida para montar o sistema X, todo automatizado. E essa máquina foi desenvolvida pela nossa seção e 90% das peças de fresa foi feita por mim. Que eu aprendi com o Ceará, que eu ligava para ele, que eu não tinha muito, eu não fiz curso de Senai, fiz um cursinho de interpretação, e ele falava, começa por onde você entendeu o desenho. Você entendeu? E aí eu ia começando por onde eu entendia, depois eu ia entendendo o resto. A minha escola de Senai foi mais pelo telefone, né? Nas horas de almoço, você lembra disso? Foi o cursinho no moço também, né? O cursinho do moço também, que o cursinho do moço também ajudou, né? Mas ele... Não, você fez a escola no Monte e a universidade no Ceará. E ele também falava. E no processo de manutenção, como é que faz? Você faz a avaliação. Se o patrão gosta do seguinte, você vai levar 4 horas para fazer uma peça nova. Você tem que fazer a recuperação da velha em 2. E eu adotei esse método lá, me saí bem com a própria empresa, né? Teve uma época lá que eu entrava 2 horas da tarde, chegava lá, tinha peça de 5 horas da manhã. Tinha um cara que entrava às 7. Né? Um dia eu perguntei pro projetista, pô, essa peça tá aqui, essa hora de serviço é de 5 horas da manhã, o cara não é de 7 horas. Ele falou, não, Babinha, que o cara, se eu der pro cara 7 horas, ele vai me entregar 4 horas. Se eu der pra você 2 horas, você vai me entregar 4 horas do mesmo jeito. Você entendeu? A empresa quer rapidez, eficiência. Então eu ganhei muita credibilidade com a própria empresa depois da CIPA, né? Eu tinha que me virar, porque eu não era um expert como profissional. Me ajudou muito foi mesmo o cursinho do monstro e os amigos me auxiliavam nas horas vagas. Teve um negócio engraçado lá também uma vez, o Epson de lá fazia uma ficha na Belvib, foi quando ele teve aquelas crises estomacal, né? Onde o Epson chega lá, vamos ali, o que foi? Vamos ali. Saí na hora do almoço, fui lá, o que era? Fazer o exame no lugar dele, fazer o exame médico no lugar dele. Ele ia entrar na Delvilbs. Aí ele ficou do lado assim, ó, fica uma meia hora lá treinando, serviço de autor. Aí eu entrei, o médico olhou, não sei o que deu pro médico. Você acha que o médico adiou o exame, só que quando ele voltou para fazer o exame de novo, ele já tinha recuperado, aí conseguiu entrar na Delvilbs. Essas coisas que aconteceu na Piau, muito engraçado, né? E sempre eu, Hermes, o Ceará, a gente estava sempre em contato muito junto, né? Então, a Escola Nova Piratininga me ajudou muito, né? Porque eu não tive... O que eu tive de formação teórica foi um curso de interpretação de desenho que eu fiz na Vilares. E eu trabalhava na Vilares fazendo, fresando a lâmina do coletor do motor elétrico, né? Fiquei 11 anos nesse serviço aí. Quando eu saí de lá, que fui trabalhar com metal ferroso, que eu fui para Sodag, que é uma empresa que trabalhava com inoxidável, trabalhava para cozinha, apanhei para caralho. Muitas vezes o Ceará passava lá para Temer para me explicar. Uma vez ele quase brigou com o dono lá, porque ele estava me explicando. E o cara saiu lá de dentro. Aí o cara correu para um lado, o Ceará correu para o outro, achava que ia puxar o revólver. Engraçado, fiquei 5 meses nessa empresa, mas aprendi bastante. Aí fui para Piau, passei nos testes lá. Eu agradeço muito aos meus amigos e a parte política me ajudou muito, né? No esclarecimento, de abrir a mente, abrir a cabeça, sabe? Ser o que eu sei hoje, eu agradeço muito essa vivência. E teu instrutor foi o Mota, né? Estrutura foi o Mota. Mota, né? Também na Vilares tem uma passagem na Vilares que eu não falei, que é do jornal, né? Na Vilares quando mandaram, foi embora o Reni, a gente ficou sem liderança, aí veio o Popó, aí não tinha mais liderança, aí resultado. Como é que estamos fazer? Aí juntou eu, Popó, o Manga, a Delaine, tinha um cara na Vilares, como ficamos sem liderança, aí como é que vamos fazer, né? Aí ficamos a ver navio.
Aí juntou eu, Popó, Delane, tem um cara da CPD que eu não lembro o nome, eu sei que nós éramos em 7. O Manga, tem mais um, eu não lembro. E aí procuramos o Neto, vamos fazer um curso, vamos fazer um jornal. Mas nós não sabíamos que ia começar o jornal, né? Aí procuramos o Neto levou nós a Nádia e a Sueli. Ficamos um final de semana, quase que eu perdi a mulher dessa vez, que nós começamos na sexta, fomos até às tantas, ficamos sábado e domingo, cheguei em casa quase meia-noite, e fizemos uma introdução de como se elabora um jornal. E aí elaboramos o Cutucão, fez muito sucesso, arrebentou o Cutucão. E aí, coisas de reivindicação da década do Anísio ainda, de 73, que era onde na região, nós colocamos todas as reivindicações nos jornais, aí foi conquistando coisa. Aí o próprio Neto criou, ficou intenso para nós, o próprio Neto falou, vamos criar uma caixa postal e permitir para que os companheiros mandem para a caixa postal. Rapaz, mas foi um sucesso muito grande, isso foi um negócio impressionante. As pessoas começaram a relatar. E qual era o papel nosso? Era dizer o que podia, porque nós conhecíamos a fábrica, o pessoal do monte não conhecia. Nós reuníamos e dizia o que podia e o que não podia aí pôr no jornal. Nós chegamos a pôr carta íntegra no jornal, mas aí não durou. Aí a empresa endoidou, deixou a empresa doidinha. E tinha uns 3 seguranças lá, dizem que era da Polícia Federal, não sei o que é, eu sei que geralmente no dia que o cara recebeu o jornal, a gente fazia questão de chegar atrasado, né? Ou chegar na frente. E aí, eu o jornalzinho, eu falei, não sei, cadê? Porque teve jornal aí hoje? Ele falou, teve. O jornal fez tanto sucesso que a gente chegava aí 5 minutos depois, não tinha mais jornal. Tinha jornal aí? Não teve, tu não tá sabendo? Não, tô não. Você tu guardou um pra mim aí? Não? Daí, deixou pra me ler. Né? E a gente aprendeu muita tática nesse negócio aí. Mas a gente já sabia, né? Aí nós reuníamos lá no soft. Quando eu chego um dia lá na reunião, eu vejo esse dito cujo. Aí o que você está fazendo? Não, vim aqui tomar uma cachaça aqui, mais um amigo, aí deu um disfarçado no boteco lá. Nunca mais nós se reunimos, nunca mais nós se vimos assim. Se vimos depois de fazer algumas despedidas. Não, nunca mais nós se vimos. E aí, em seguida, foi mandado embora na segunda, na sexta. De segunda a sexta, mandou o grupo inteiro embora. Todo mundo embora. Conseguiram identificar todo mundo. E o cara já estava, acho que quando eu cheguei, os outros já tinham debandado, ninguém conseguiu mais se comunicar. Entendeu? Porque a gente não se comunicava mais na fábrica, a gente não saía da fábrica. Toda a comunicação nossa era através do bilhete. E quem geralmente fazia a comunicação. Como é que a gente fazia as questões lá? Tinha os fofoqueiros de plantão. E aí o que a gente fazia? A gente jogava no pé do ouvido do fofoqueiro, isso foi na Vilar. Você viu lá? Eu tava passando ali, que fui pegar um tal ferramenta, a fábrica era grande, o cara tava com essa discussão assim, assado. Só que eu tava com pressa. Você não pode ir lá ver pra mim o que esse cara tava falando, depois você me passa aqui. E o fofoqueiro já saía fazendo fofoca. Primeiro que ele falava, pro chefe. Aí se plantava que não, que ele virava uma confusão da porra. Ali ninguém podia fazer mais da fábrica. Pelo menos eu não saía mais da máquina ali, ficava ali. Eu tava cagando a máquina por conta disso daí. Né? Uma tática muito interessante essa tática aí da rádio peão, né? A gente usava o próprio fofoqueiro. E a gente usava muito também o faxineiro, né? Os bilhetes, fazia amizade com o faxineiro. E colocava os bilhetes lá e o faxineiro espalhava para a fábrica. É isso assim, assado. Ó, tal dia vai sair o jornal, manda a carta, põe uma carta no portal, os caras mandavam, a gente se reunia. Mas chegou um ponto que a gente não podia nem olhar para a cara do outro assim. Um cismado também, né? Que a gente não tinha estabilidade nenhuma. Uma crise do caralho, a gente não sabia que. Entendeu? Então, teve muito maravilhoso. É umas coisas que eu não vejo hoje, essa habilidade da juventude de criar o inferninho, né? No, eu ia falar que realmente estou percebendo pela colocação do Piauí que realmente parece que deu frutos, ou alguns frutos, a movimentação dentro da fábrica, né? Porque quando a gente saiu, eu saí, deve ter sido o dia 16, imediatamente, né? Então não percebi
não acompanhei o processo, por isso fico muito contente que, pelo que você fala, né? A gente tentou, né? Era talvez naquela época um pouco mais ingênuo do que hoje, né? Mas lutava, né? Lutava. Tinha um grupinho que sempre nos juntávamos uma vez por semana. E para mim era alguma igreja. Quando você desce a João Dias, à esquerda, atrás, tinha uma igreja. Não Perto da tinha? Filtrona. Hein? Perto da Filtrona. Perto da Filtrona, então. Lá que preparamos a greve e decidimos de uma hora para outra começar já, antes de que a diretoria se preparasse e percebesse que estava se preparando, para ver se pegamos eles de surpresa. A gente adiantou. Basicamente. Então, na realidade não tinha formação. A única formação que eu tinha era de um curso de interpretação de desenho dado pela Vilares, lá dentro, pelo Senai. E a minha formação profissional mesmo eu fui adquirir na Escola Piratininga, de usinagem de ferro, mais reforço na interpretação de desenho. Você entendeu? Foi lá que eu aprendi mais, que eu melhorei minha qualidade. Outra vez que lá que me deu embasamento para poder entrar na Piau. Você entendeu? Até mesmo para desenvolver lá na Sodag, onde eu trabalhava só com inox, que era a empresa que trabalhava para a Cosipa, eu acho que aquele curso da Piratininga foi que veio me mostrar o que era uma fresa. De verdade, porque a fresa que eu trabalhava, ela só fazia o movimento horizontal para lá e para cá, com as duas serrinhas. Um abria um canal de um lado, outro abria um canal do outro, só isso. Então tal que eu cheguei aqui, ficou tão enjoativo que tinha dia que eu não fazia nada de tanto ruim, eu não mandava embora. Aí depois que a gente criou o jornal, que aí eu comecei a tomar gosto pelo trabalho de novo, aí o que me mandou embora não foi nem o trabalho que eu trabalhava, foi a parte política também, né? Aí deu para perceber que do dia que esse cara viu a gente lá, que era um segurança que estava sempre jogando, eu não lembro se foi numa sexta, eu sei que foi numa semana que ele me viu, por exemplo, eu não sei nem se ele viu os outros, que me viu na outra semana já foi todo mundo embora. Eu lembro bem que eu fui mandado embora em 87, numa sexta-feira, e segunda-feira ia começar as eleições da Chapa 2. E eu saí da fábrica e já liguei para tu, e tu já, não sei se foi para tu, que já me inscreveu como fiscal. Então tal que eu estava lá na segunda-feira já trabalhando, e montei a fila lá no restaurante lá, e ninguém entendeu nada daquilo ali. Você não foi... O que houve? Você entrou pro sindicato agora? Aquilo criou uma confusão na cabeça da peãozada, de até explicar esse negócio aí. Não, eu fui mandado embora aquele dia. Foi um desespero para a própria diretoria da empresa, a própria diretoria do sindicato. Então é isso. Entendeu?